Vingança, um pernil que se come quente. Abre aspas. Cunhambebe tinha diante de si um grande cesto cheio de carne humana. Comia uma perna, segurou-a à frente da minha boca e perguntou se eu também queria comer. Respondi. Um animal irracional não come outro igual a si. Um homem deveria comer outro homem? Ele respondeu e disse. Jaurá Ixê. Quer dizer, sou uma onça e está gostoso. Então me afastei. Fecha aspas. O arrepiante relato em primeira pessoa acima vem obviamente do período colonial. Foi composto pelo mercenário alemão Hans Staden, nota do narrador. Ele tem um livro e eu vou narrá-lo aqui nesse canal em breve. Fim da nota do narrador. Nasceu em 1525 e morreu em 1579, sujeito que veio para o Novo Mundo em busca de aventura e se colocou a serviço dos portugueses como artilheiro de um forte em Bertioga, no atual litoral paulista. Capturado pelos aguerridos inimigos de Portugal, os Tupinambás, também conhecidos como Tamoio na época, Staden passou vários meses nas aldeias desse grupo de fala tupi, sob constante ameaça de ser devorado nos festins antropofágicos que funcionavam como celebração e ritual da vingança guerreira entre os membros da etnia. Graças à sua lábia e sorte, Staden conseguiu ser liberado pelos Tupinambá e voltou para a Europa. A narrativa do alemão, publicada originalmente em sua terra natal, corrobora o que dizem outros cronistas do século XVI, sejam eles portugueses, franceses ou espanhóis. Com base nesses textos e outros dados históricos e etnográficos, fica clara a importância e talvez a centralidade do combate e dos ciclos aparentemente intermináveis de vingança entre as sociedades tupi. O papel exato dessa ideologia belicosa e literalmente devoradora na extensão de tais grupos pela América do Sul ainda é uma questão em aberto, mas o fato é que, ao menos no caso de alguns povos que falam os idiomas tupis, muitos indícios apontam para uma capacidade de conquistar territórios extremamente significativa ao longo da pré-história brasileira. A maioria das pesquisas mais recentes concorda ao estimar a idade de entre 5.000 para o chamado tronco linguístico tupi como um todo. Quanto ao local de origem desses idiomas, as subdivisões dentro do grupo são uma pista importante. Os estudiosos classificam as línguas tupis em nada mais que 10 ramos ou subfamílias diferentes. 5 dessas subfamílias faladas por grupos como os Cinta Larga e os Tupari possuem uma distribuição geográfica bastante restrita, só podem ser encontradas na atual Rondônia e num pedacinho adjacente do Mato Grosso. Outros 4 ramos do Tupi, aos quais pertencem as línguas faladas por povos como os Juruna e os Munducuru, estão bem mais espalhados, podendo ser encontrados em regiões tão diferentes quanto o Alto Xingu e os arredores de Santarém, mas sempre dentro da Amazônia. Já o último, mais amplamente distribuído no ramo do grupo, os dos idiomas Tupi-Guarani, parece ter passado por um espetáculo de crescimento em algum momento relativamente recente no passado. No século XVI, podia ser encontrado quase em todo o litoral brasileiro, do Maranhão ao Rio Grande do Sul, na Argentina, Uruguai, Paraguai, na Bolívia, no Peru e até nas vizinhanças dos Andes, e ainda marcava presença em diversas regiões da Amazônia brasileira. Recorde agora um exercício que fizemos muitas linhas atrás, usando o inglês como um exemplo. Em geral, a distribuição da diversidade de um grupo de idiomas no mapa costuma ajudar bastante na hora de determinar a origem de uma língua. A presença de 5 subfamílias do Tupi só em Rondônia, ou seja, a diversidade elevada no espaço reduzido, sugere que esses idiomas estão lá por mais séculos do que em outros lugares da América do Sul. Com isso, teriam tido bastante tempo para se diversificar e adquirir características únicas. A variabilidade linguística dos grupos de fala tupi, mas que não são tupi-guarani, vale lembrar, da Amazônia, fica menor conforme a gente se afasta de Rondônia, mas ainda é significativa,
o que sugere uma primeira onda de expansão relativamente antiga e lenta na região norte do território brasileiro. Finalmente, os idiomas da subfamília Tupi-Guarani costumam ser bastante característicos e são bem parecidos entre si. Calcula-se que eles compartilhem cerca de 70% dos cognatos do vocabulário básico, aqueles da lista de Schwadesh, acho que é assim que se fala, e tem, de longe, a distribuição mais ampla. Como a diferenciação linguística costuma ter relação estreita com a distância temporal e espacial, ou seja, quanto tempo os dois idiomas se separaram e que a distância estão um do outro, é lógico inferir que os grupos Tupi-Guarani foram os que se expandiram há menos tempo e com maior velocidade. É mais ou menos o caso do inglês, falado nos Estados Unidos, relativamente homogêneo em uma área extensa desse lado do Atlântico, enquanto do outro lado do mar, na Europa, regiões muito menores abrigam uma grande variedade, uma diversidade de línguas aparentadas a ele, mas bem diferentes, como o alemão, o holandês, idiomas escandinavos, etc. A questão encrespa, ou seja, se enrola, um pouco quando se tenta estimar com mais precisão quando e como essa expansão relativamente veloz do Tupi-Guarani aconteceu. Se o lar original desses grupos era o mesmo no sudoeste da Amazônia, conforme indicam os dados de Roraima, de Rondônia, na verdade, aliás, eles ocupavam uma posição bastante boa para realizar o que alguns estudiosos apelidaram de movimento de pinça Tupi-Guarani. A analogia aqui, talvez não por acaso, é com estratégia militar. O movimento de pinça é o que um general ousado faz quando divide suas forças em duas partes, cada uma das quais responsável por atacar um dos flancos do inimigo, e assim esmagá-lo, como alguém que arranca uma mosca com uma pinça. A partir de Rondônia, seria possível para os grupos Tupi-Guarani descer o rio Madeira até o curso principal do Amazonas. Então, bastaria ir até a foz do maior rio do mundo para atingir o Atlântico e descer a costa rumo ao Nordeste e Sudeste. Esse seria um dos braços da pinça. Por outro lado, um grande rio do sudoeste amazônico, o Guaporé, entre Rondônia e a Bolívia, está relativamente próximo das áreas banhadas pelo rio Paraguai, o qual, por sua vez, é a parte da bacia do Paraná, que liga o Pantanal ao interior do sul e do sudeste, e também conduz a Argentina ao Uruguai, claro, o Paraguai, formando um outro braço da pinça. Portanto, teríamos dois grandes movimentos, um desencadeando pelos grupos que dariam origem aos tupis propriamente dito, primeiro amazônico e depois litorâneo, e outro dos povos que acabariam sendo classificados como Guarani nos tempos atuais, pelo interior do continente e depois rumo ao Cone Sul. Após contornar boa parte do mapa da América do Sul pelos caminhos opostos, as duas vertentes dos povos Tupi-Guarani acabariam por se encontrar mais ou menos onde hoje é o litoral sul do estado de São Paulo, nos arredores de Cananéia. Na época da invasão portuguesa, era ali que ficava a divisa entre os Tupiniquim, como o nome sugere da uma etnia tupi, e o chamado Carijó, um dos braços do Guarani. Os dois grupos, aliás, não iam nem um pouco bem com a cara um do outro. Aqui eu quase escrevi eles não se bicam, mas iam parecer um trocadilho gratuito com a denominação Carijó, não é? Essas jornadas épicas podem ter começado para valer no começo da era cristã, uns 2000 anos atrás, embora algumas descobertas arqueológicas recentes indiquem datas ainda mais recuadas. Num trabalho publicado em 2008, no periódico Mais da Academia Brasileira de Ciências, uma equipe do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, capitaneada por Rita, Schell e Ebert, relatou a datação de amostras de carvão de fogueira, associada a uma urna funerária típica dos Tupi-Guarani, ou melhor, da tradição cerâmica dos Tupi-Guarani. Sim, eu sei que é uma confusão dos diabos, mas os especialistas costumam usar a grafia com hífen para falar dos povos e sem hífen
para se referir aos potes, encontrada na região de Aruama, no Rio de Janeiro. As idades: entre 2.900 e 2.600 anos antes do presente, segundo as datações de carbono 14. Mais ou menos 3.000 anos, de calendário. Mais ou menos uns 3.000 anos atrás, quando as datações são calibradas pelos métodos consagrados. Não preciso dizer que o Rio de Janeiro fica muito, muito longe da Amazônia, e que as datações parecem indicar uma expansão relâmpago e muito antiga dos grupos tupi pela costa brasileira. Tal cenário pode ter acontecido de fato, mas talvez a grande pedra no sapato dessa ideia venha dos relatos coloniais, ainda que não seja possível confiar totalmente neles, já que foram escritos por forasteiros que estavam só começando a entender as dinâmicas étnicas dos gentios do Brasil, como os autores diziam. Gentio são os não cristãos. Acontece que, embora os tupis da costa aparentemente estivessem divididos em vários agrupamentos com identidade própria e muitas vezes inimizades profundas entre si, como os tupiniquins paulistas contra os tupinambá e tamoio fluminense, digamos, a percepção dos portugueses foi a de que existia uma considerável homogeneidade linguística e cultural na orla do Atlântico. Os jesuítas, sempre preocupados em aprender o idioma gentílico para facilitar seu trabalho evangelizador, não precisavam dominar várias línguas diferentes para falar com a maioria dos povos do litoral e adjacências. O tupi falado em Pernambuco era basicamente o mesmo que em Piratininga, a futura capital paulista. Não parece fazer muito sentido que essa unidade linguística se mantivesse ao longo de mais de 3.000 anos, entre um povo que não tinha organização estatal e nem escrita. Dois mecanismos que, muitas vezes, seguram o passo inexorável da mutação dos idiomas humanos. Ok. Certamente podemos imaginar que existiam contatos de longa distância pela costa. Sabemos de expedições guerreiras do Tupinambá que percorreram centenas de quilômetros no século XVI, por exemplo. Mas, mesmo assim, é muito tempo de relativa estase, ou seja, inação linguística. De floresta a floresta. Tudo indica que os Tupi-Guarani trouxeram consigo um pacote tecnológico tipicamente amazônico, baseado principalmente no plantio de mandioca e na exploração cuidadosa dos demais recursos da floresta tropical, quando partiram para outras regiões da América do Sul. Talvez não seja coincidência o sucesso que tiveram em replicar esse estilo de vida no litoral e ao longo dos grandes rios do Sudeste e do Sul, regiões originalmente cobertas por uma floresta tropical, a Mata Atlântica, que guarda consideráveis semelhanças ecológicas com a Amazônia. Nesse ponto, o êxito deles lembra um pouco os do Aruac, mas as diferenças entre os dois grupos aglomerados étnicos são muito instrutivas. A começar pelo fato de que temos poucos sinais de hierarquia social e liderança hereditária entre os tupis. O mais provável é que cada aldeia tivesse múltiplos morubixabas. Esse é o termo correto para o chefe ou cacique, ao menos entre as tribos do litoral. Cada um com autoridade informal sobre sua própria casa e família estendida, como esposas, filhos, genros, noras, netos, chefes possuidores de qualidades excepcionais de bravura e eloquência, já que a capacidade de falar bem em público era muito valorizada entre eles. Podiam estender de alguma forma de autoridade e influência para toda uma aldeia, ou, bem mais raramente, sobre uma coalizão de aldeias. Porém, o estilo de liderança era bastante informal. Tais chefões eram ouvidos e respeitados, mas raramente obedecidos à risca em tudo. Além disso, os filhos não herdavam automaticamente o status do morubixaba pai. Apesar da falta de centralização política, os Tupi-Guarani e alguns outros ramos da família Tupi abocanharam uma fatia significativa do território sul-americano, o que nos leva de volta à ideologia de guerreiro, a ideologia guerreira desses povos. De fato, há uma associação relativamente clara entre as etnias expansionistas
e o que os antropólogos costumam chamar de cosmologia predatória dos tupis. Grupos como os Tupinambá, os Juruna, os Xiringuano e os Munduruku eram conhecidos tanto pela ferocidade em batalha quanto pelo ato de capturar escravos na guerra, embora essa escravidão fosse frequentemente algo temporário, mas pelo pior dos motivos, como veremos. Outra característica comum a várias dessas tribos é o uso das cabeças decepadas do inimigo como troféus, prática adotada pelos Juruna, Munduruku e Maué, e a preferência por tacapes especiais como uma arma de combate corpo a corpo, e também para executar prisioneiros. Entre os tupi do litoral, essa massa ou clava icônica era conhecida como Ibirapema, literalmente pau anguloso. O Y, no U do tupi, é pronunciado como se a pessoa fosse tentar falar o nosso U, mas colocasse no lábio a posição de quem está emitindo a vogal I. Não tente fazer isso em casa, gentil ouvinte. Curiosamente, muitos cronistas coloniais classificam a Ibirapema como um tipo de espada de madeira. Os escritores franceses chegaram a comparar o desempenho dos tupinambás, que usavam a habilidade dos espadachins de seu país, dizendo que os indígenas eram ainda mais habilidosos do que os duelistas da França. Os poucos exemplares dessa clava aterrorizante que chegaram até nós, feita de madeira extremamente dura, possui uma ponta com formato mais ou menos roliço e uma haste comprida e relativamente fina, medida um total de 1,20 m. A função mais nobre da espada tupinambá não era propriamente abater inimigos durante o combate, embora isso também acontecesse com frequência. Era com Ibirapema que as tribos litorâneas sacrificavam os contrários, como diziam os lusos no século XVI, que tinham capturado em batalha com um golpe certeiro da região da nuca. O inimigo morto dessa maneira era imediatamente esquartejado e transformado numa espécie de churrasco, que deveria ser consumido por todos os membros do grupo, inclusive bebês, cujas mães faziam questão de besuntar os seus seios no sangue do inimigo antes de dar de mamar. Nota do narrador. Besuntar para mim vem de untar, que é passar óleo, passar gordura em algum lugar. Mas no caso aqui, né, ela passava sangue no peito, enfim. Fim da nota do narrador. É difícil evitar a conclusão de que a antropofagia era um dos elementos centrais da sociedade dos Tupi da Costa, e também de grupos como os Guarani e os Juruna. Capturar e devorar os membros das tribos rivais eram atividades que marcavam os homens corajosos e altivos. A justificativa para a prática não era necessariamente exterminar os adversários ou conquistar seus territórios, mas a obrigação de manter vivo o ciclo, aparentemente interminável, de vingança que enobrecia os que participavam dele. Abre aspas. Não sabes tu e os teus que mataram muitos parentes nossos e muitos dos nossos amigos? Vamos tirar a nossa desforra e vingar essas mortes. Nós te mataremos, assaremos e comeremos. Fecha aspas. Dizem os tupinambás a uma vítima prestes a ser devorada, segundo o relato do frei Claude d'Abbeville, franciscano que participou da tentativa de colonização francesa do Maranhão no começo do século XVII. A resposta do futuro assado? Abre aspas. Pouco me importa, tu me matarás, porém eu já matei muitos dos teus companheiros. Se me comerdes, fareis apenas o que eu já fiz eu mesmo. Quantas vezes me enchi da carne de tua nação? Ademais, tenho irmãos e primos que me vingarão. Fecha aspas. Além da justificativa social, a chance de ganhar renome e glória, havia ainda uma justificativa que podemos chamar de religiosa. Só quem matasse e comesse muitos inimigos teria acesso à terra sem mal, ou o paraíso tupinambá, onde haveria eterna abundância de comida, em especial carne de caça, bebida e festejos. A bebida seria o cauim,
que é feito a partir de mandioca e milho fermentados. Os grandes guerreiros ganhavam uma chance de se unir aos ancestrais igualmente valorosos na Terra Sem Mal, depois de sua morte, mas alguns pajés profetas, os caraíbas, pregavam que era possível encontrar esse jardim de delícias aqui mesmo na Terra. Predicando de aldeia em aldeia, arrebatavam seguidores e podem ter desencadeado migrações em massas na época pré-colonial, embora seu papel só possa ser documentado com clareza a partir da chegada dos europeus. Os caraíbas também eram conhecidos pela eloquência e por reforçar em suas pregações a importância da vingança antropofágica como um passaporte para a Terra Sem Mal. Nota do narrador. Quem eram os vikings comparado aos tupinambás? Eles faziam o verdadeiro Valhalla aqui mesmo na Terra. Fim da nota do narrador. É claro que antes de poder comer o inimigo, é preciso derrotá-lo e capturá-lo. Para atingir esse objetivo, os Tupinambá e outros grupos litorâneos desenvolveram uma série de técnicas bélicas, simples e eficazes. Para incursões de longa distância, o costume era montar esquadras com dezenas de canoas escavadas em troncos, cada uma delas carregando de 20 a 30 guerreiros que deslizavam rapidamente pelos rios ou pela costa até chegar no território inimigo. Batalhas navais envolvendo a troca maciça de flechas entre os dois aglomerados de barcos podiam decidir a parada. Ou então a primeira etapa da refrega acontecia em terra firme, com os arcos sendo usados para acertar os inimigos a distâncias mais longas e as ibirapembas servindo de principal armamento nos duelos corpo a corpo. Chegar a essa fase da luta já era uma proeza, aliás, considerando a letalidade das flechas, medindo cerca de 1,60 m, com pontas que poderiam ser de bambu, de dente de tubarão ou mesmo de ferrões de arraia, abre aspas, dando em qualquer pau o abrem ao meio. E acontece passarem um homem de parte a parte e ir pregar no chão, fecha aspas, escreve um cronista. Quando o objetivo era atacar aldeias fortificadas com troncos de madeira, as pontas das flechas eram embebidas em algodão e incendiadas, o que produzia um bombardeio rudimentar de coquetéis molotov voadores, queimando cabanas e forçando os defensores sobreviventes a deixar suas casas. Os guerreiros que tentavam evitar os golpes das massas dos inimigos ou se proteger das flechas portavam escudos redondos de couro de anta. Se havia a chance de uma campanha militar prolongada, os tupis preparavam mantimentos que podiam durar muitos meses, como farinha de mandioca tostada, e farinha de peixe, que era basicamente peixe tostado e moído. Ou então aproveitavam a época da piracema para atacar, o que lhes garantia um acesso farto de suprimento de pescado, conforme os peixes se aglomeravam para tentar se reproduzir. A fim de atacar aldeias fortificadas levando o mínimo possível de flechadas, montavam ainda uma espécie de contramuro móvel, uma armação feita de galhos e folhas que permitia que os guerreiros detrás dela avançassem lentamente rumo ao povoado dos inimigos. E ao cercar a comunidade que desejavam capturar, podiam fazer uso de uma forma rudimentar de guerra química. Queimavam grandes quantidades de pimenta de maneira tal que o vento levaria os gases da combustão rumo aos defensores, fazendo que os seus olhos ardessem. Quando o combate finalmente acontecia, o principal objetivo era capturar os inimigos para o ritual antropofágico, embora os gravemente feridos fossem sacrificados e assados no próprio campo de batalha. O sujeito capturado ia para a aldeia do guerreiro que o derrotara e podia ficar em cativeiro durante meses, recebendo comida, uma rede só para ele e até uma companheira. As crianças que nasciam dessa união, em geral, também eram devoradas. No dia marcado para o sacrifício, todos consumiam grandes quantidades de cauim, que é uma bebida, e o prisioneiro amarrado ritualmente com cordas tinha a chance de tentar se vingar antecipadamente atirando pedras em seus captores.
Após o ápice do ritual, com a pancada da Ibirapema, o matador, em geral o sujeito que capturara o inimigo, tinha de se abster da carne da vítima. Em compensação, ganhava um novo nome, de forma que a longa fileira de apelidos era uma das marcas do guerreiro tupi, que tivera a honra de sacrificar diversos inimigos. À primeira vista, essa obsessão com as proezas guerreiras e com a vingança parece um excelente instrumento de conquista, não é? Talvez, mas é um ponto importante que as coisas não batem muito bem. Não havia nada parecido com uma ideologia de solidariedade tupi-guarani para contrabalancear a dinâmica da guerra antropofágica. Ou seja, para um tupinambá, tanto fazia devorar gente de outras culturas ou um tupiniquim, praticamente indistinguível em língua e estilo de vida. Aliás, as principais rivalidades, ou os principais ódios mortais para ser exato, ao longo da costa no século XVI, eram justamente os que se opunham a um grupo tupi ao outro. O jeito de escapar desse paradoxo seria imaginar que as lutas internas resultariam numa situação posterior à conquista do litoral, quando não havia mais inimigos etnicamente bem distintos a vencer e a busca por proeminência guerreira precisou ser redirecionada para combates entre os vencedores. É complicado chegar a uma resposta definitiva, porém. Os irredutíveis. Durante muito tempo, a expansão dos Tupi-Guarani rumo às regiões sudeste e sul do Brasil foi vista como uma espécie de onda irreprimível. Grupos expulsos, exterminados ou assimilados pelo avanço deles não passariam de caçadores-coletores com organização social extremamente simples e população pequena, incapazes de fazer frente aos guerreiros determinados que traziam consigo, além da ideologia da guerra antropofágica, trunfos agrícolas importantes como o plantio de mandioca e do milho. A situação aconteceria, portanto, mais ou menos com um repeteco dos cenários que já descrevi. A produção de alimentos mais eficiente por parte dos invasores, que é igual a mais gente, que é igual a uma vantagem militar e conquista do território. Ocorre, no entanto, que as pesquisas mais recentes estão complicando essa narrativa esquemática e traçando um novo e fascinante retrato dos grupos de língua macro-G, provavelmente ancestrais dos atuais Kaigang e Choleng, que bateram de frente com os Tupi-Guarani no interior da região sul. Os responsáveis por essa visão integram uma parceria entre os arqueólogos brasileiros de instituições como a Universidade Federal do Pará e a USP, e britânicos da Universidade Exeter, Universidade de Reading. Além de reavaliar trabalhos mais antigos sobre o tema e ir a campo nas áreas relativamente mais frias e mais elevadas da região do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a equipe tem prestado atenção à maneira como os grupos G do sul do Brasil e das áreas vizinhas às Misiones na Argentina se organizavam para ocupar o território do período pré-cabalino. A primeira mensagem importante desse esforço é simples. Esqueça a conversinha mole sobre caçadores-coletores e altamente móveis. Há bons indícios de que a agricultura, em especial o plantio de milho, era importante para os moradores dos planaltos sulinos desde o início da era cristã. Descobertas feitas em Urubici, cidade serrana catarinense, mais conhecida por ser um dos poucos municípios onde costuma se nevar, de vez em quando, um pouquinho no inverno, revelaram a presença de um conjunto bastante diversificado de lavouras no período imediatamente anterior à chegada dos portugueses. As datações ficaram entre 1300 e 1400 anos mais ou menos. Além do milho, os chamados proto-G de Ubirici plantavam mandioca, abóbora, feijão e talvez inhame. O conjunto dessa lista, que mais parece uma lista de compras de feira livre, é particularmente interessante porque foi encontrado numa região montanhosa. Até relativamente pouco tempo atrás, muita gente acreditava que os ancestrais dos Kaigang e dos Xhokhlang utilizavam áreas elevadas e mais frias durante apenas uma parte do ano, coletando ali os céleres pinhões das araucárias, ainda hoje um elemento importante na culinária da região, e caçando. No resto do ano, teriam partido para o litoral, onde pescavam e plantavam em pequena escala. Os dados obtidos em Ubirici e em outros lugares
sugerem, porém, que era perfeitamente possível para o povo Proto-G ocupar um planalto sulino durante todo o ano. Mesmo quando se considera apenas a coleta de pinhão, há indícios de que não estamos falando de um simples uso passivo dos recursos das matas de araucária, mas sim de um manejo ativo da floresta, similar ao que encontramos nos trechos antropogênicos da Amazônia. Pode-se cogitar essa hipótese porque, segundo os dados mais atualizados a respeito do clima nos últimos milênios, as condições climáticas do Sul deveriam ter levado a uma contração da área favorável ao crescimento das araucárias. No entanto, antes da chegada dos portugueses, o território ocupado por esses pinheirais, na verdade, cresceu. A ideia, portanto, é de que a ocupação contínua do plantio favoreceu a expansão das araucárias, por meio da dispersão constante e talvez não intencional, talvez de caso pensado, de suas sementes e de outros processos. Uma possível adaptação arquitetônica ao ambiente frio das serras do interior são as casas subterrâneas encontradas por arqueólogos. Basicamente, o assoalho, entre aspas, de terra batida ficava abaixo do nível natural do solo, e só o telhado de fibra vegetal da habitação que poderia ser visto do lado de fora. As aldeias maiores podiam ter centenas de casas dessas, cuidadosamente dispostas em torno de um sistema de caminhos e monumentos erguidos em honra aos ancestrais. E uma pesquisa recente mostrou inclusive que tais moradias subterrâneas poderiam ser ocupadas continuamente por séculos. Outro golpe considerável para a ideia de que estamos falando de grupos altamente móveis, que preferiam não ocupar territórios permanentemente. Note que eu falei em monumentos no último parágrafo, e esse talvez seja o aspecto mais importante da nova perspectiva sobre os Proto-G do Sul. Os relatos etnológicos e antropólogos deixam claro que os grupos como os Kaingang ainda constituíam monumentos funerários para os seus chefes no século XIX, criando mounds circulares, os montículos ou os tesos, vagamente parecido com os dos Marajó, onde eram depositados ossos cremados. Como me contou o arqueólogo brasileiro Jonas Gregório de Souza, que atualmente faz seu doutorado na Universidade de Exeter, a construção dessas estruturas era um acontecimento cerimonial que congregava equipes de trabalhadores com centenas de pessoas, na época pós-contato e talvez milhares de indígenas no passado mais remoto. Abre aspas. Milhares de sujeitos só para erguer morrinhos artificiais? Fecha aspas, perguntará o ouvinte mais cético. Sim, porque os monumentos funerários mais antigos da região não incluíam apenas os mounds, mas um processo de demarcação cuidadosa do espaço sagrado, em contraposição ao espaço profano, que não é dedicado às atividades religiosas, dos sepultamentos secundários. Em geral, os Proto-G escolhiam o topo das colinas para estabelecer santuários. A estrutura mais básica era um anel de terra batida, com dezenas de metros de diâmetro e 1 metro de altura, que funcionava como uma espécie de círculo ritual. Do lado de dentro do anel, a única construção normalmente era o mound com o sepultamento, embora os pesquisadores também tenham encontrado fornos de pedra no seu interior das estruturas, provavelmente usados para preparar ingredientes dos festins funerários que acompanhavam a ocasião do sepultamento. Além desse modelo mais simples, haviam estruturas mais regulares ou em forma de fechadura, além de mounds pareados cuja presença provavelmente reflete uma divisão tradicional da sociedade G em 2 metades ditas exogâmicas, ou seja, casamento entre indivíduos pertencentes a grupos étnicos e raciais distintos. Em grego, algo como casar os de fora, grosso modo, as pessoas pertencentes a um desses clãs só podiam se casar com outras de outro grupo. Ou seja, pode ser que uma elite de cada metade exogâmica tivesse seu próprio mound. Entre os Kaingang modernos, divididos na dupla entre clãs, o Kamé e o Kainru, os membros do primeiro grupo tendiam a ser mais enterrados em lugares mais altos,
porque eram considerados espiritualmente superiores, uma distinção hierárquica que talvez esteja presente no detalhe que, quando há pares de mounts, um deles costuma ser nitidamente maior que o outro. A tradição de monumentos parece ter alcançado seu ápice de complexidade no sítio arqueológico conhecido como PM01, encontrado em Eldorado, na Argentina. Por lá, os especialistas encontraram um mound de 20 metros de diâmetro e 3 de altura, associado a um montículo artificial um pouco menor, 10 metros de largura. Os dois, por sua vez, estavam cercados por um grande anel de terra batida, com quase 200 metros de diâmetro. Para chegar à estrutura, os visitantes passavam por uma espécie de avenida ritual, com cerca de 400 metros de comprimento, ladeada por barrancos construídos artificialmente. Como se não bastasse, o anel principal estava conectado a 3 outros anéis menores, com um diâmetro entre 35 e 130 metros. Os achados do lado brasileiro da fronteira têm um tamanho e complexidade um pouco mais modestos, mas no geral a disposição das estruturas é bastante parecida com as que acabei de descrever. Além dos fornos de pedra, os monumentos funerários também abrigavam frequentemente pratos de taças de cerâmica. O mais provável é que sejam oferendas de comida e bebida para os defuntos. No caso de bebida, estaremos falando de milho fermentado para produzir álcool, um costume presente entre muitos povos da América pré-colonial. Nota do narrador. Essa história de fazer bebida alcoólica de milho, a gente está fazendo ainda hoje, que é Skol. Skol é feito de milho. Se você não viu, se você bebe Skol, olhe lá nos ingredientes. Fim da nota do narrador. Há outros indícios de oferendas funerárias, como a presença de estatuetas de cerâmica e adornos labiais nos túmulos. Quem costumava ser enterrado nos conjuntos de anéis e mounts? Muito provavelmente grupos de elite, a julgar tanto pelo trabalho despendido na construção das estruturas, quanto pelos relatos históricos sobre os Kaingang. Souza lembra que, a partir das informações pré-coloniais, é possível estabelecer que essa etnia era organizada em chefes com dois níveis hierárquicos. Líderes de aldeia, que por sua vez estavam subordinados a chefes regionais mais poderosos. O território governado por esses sujeitos, aliás, era substancial. Se estima que toda a área do Planalto do Rio Grande do Sul fosse dominada por 4 ou 5 chefias, o que não era pouca coisa, considerado o tamanho do estado. Nota do narrador. Ou seja, eles tinham tanto poder e dominavam uma área tão grande quanto os reis, os reis europeus lá da Idade Média. Fim da nota do narrador. Esse fato por si só é meio esquisito, porque os grupos G são conhecidos por sua relativa resistência à formação de elites hereditárias e organização política em níveis superiores aos de aldeias individuais. Os pesquisadores brasileiros e britânicos, num estudo mais recente, publicado na revista científica Journal of Anthropological Archaeology, propõem que tanto os monumentos mais faraônicos dos proto-G, quanto a centralização política presente de seus descendentes, pode ser explicada justamente pela ameaça da invasão tupi-guarani. A mensagem passada pelos monumentos seria algo como o proverbial, abre aspas, daqui não saio, daqui ninguém me tira, fecha aspas. Os indícios que apoiam essa hipótese estão ligados à distribuição espacial e temporal dos sítios arqueológicos proto-G e Tupi-Guarani no mapa dos estados sulinos, e da pontinha do sul do estado de São Paulo também, além da região de Misiones, do outro lado da fronteira. Embora seja necessário repetir aqui a advertência de que os potes não são pessoas, e de que, portanto, não existe uma correspondência simples entre um tipo de vaso de flores e a etnia de um sujeito, a situação não é tão confusa na região sul, porque sabemos que os proto-G estavam lá por muito mais tempo, enquanto os Tupi-Guarani, claramente, são intrusos que aparecem mais tarde.
além de haver uma distribuição bastante óbvia entre as duas tradições de cerâmica. Dito isso, é possível afirmar que os tupis-guarani já andavam metendo o bedelho na região por volta do início da era cristã, basicamente avançando pelas as florestas fechadas das áreas mais baixas, como a Mata Atlântica mais típica, segundo a nossa classificação moderna, ao longo dos grandes rios da Bacia do Paraná e também pelo litoral. No mapa, a distribuição dos sítios arqueológicos com cultura material desse grupo parece musgo crescendo nos galhos formados pelos grandes rios, os quais, óbvio, forneciam ainda um caminho fluvial pronto para a passagem dos intrusos. Considerando a importância dos atuais grupos Guarani no Paraguai de hoje, faz sentido imaginar que o grosso desse movimento aconteceu no norte, de norte para sul e de oeste para leste. Em alguns pontos dos caminhos fluviais, encontramos indícios de interação entre os dois grandes componentes étnicos, sítios nos quais a cerâmica típica dos Tupi-Guarani é encontrada lado a lado com os do Proto-G, o que pode significar assentamentos multiétnicos, o que não era impossível, provavelmente era mais raro, ou relações comerciais. Acontece um negócio curioso, porém. Conforme a marcha Tupi-Guarani em seu trajeto rumo ao leste, chega às cabeceiras do rio Uruguai e atinge a confluência de um dos seus formadores, o rio Canoas e Pelotas. Estamos falando de uma área hoje correspondente à fronteira entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, portanto. É a leste dessa confluência que se concentram os monumentos Proto-G. A partir dali, não há mais sítios Tupi-Guarani no Planalto, nem resquícios arqueológicos de contato entre os dois grupos rivais. A mesma falta de sinais entre o contato vale também para os poucos monumentos encontrados fora dessa região. Outro ponto importante está ligado às datas. Tanto os mounds quanto os sítios da cultura Tupi-Guarani nas cabeceiras do rio Uruguai aparecem por volta do ano 1000 d.C., embora a construção de complexos funerários em território Proto-G continue após esse marco. A coincidência espacial e temporal entre os dois fenômenos é, para os arqueólogos, um elemento muito sugestivo. Estabelecer uma relação casual entre dois fenômenos não é tarefa simples. Claro, pode ser que os Tupi-Guarani simplesmente não tenham se interessado em continuar sua trajetória, por não acharem as terras a leste da confluência de Canoas-Pelotas particularmente desejáveis para suas lavouras, ou por estarem envolvidos em lutas internas extremamente comuns em tribos desse grupo, como já vimos. Mesmo assim, faz bastante sentido que a estrutura política e cerimonial de um grupo étnico estabelecido há milênios numa região, como é o caso dos Proto-G, seja afetada pela presença de invasores. Se um grupo autóctone, ou seja, quem é natural de um país, de uma região em que se habita, em que se descende as raças ali que são presentes, onde se manifesta o que se origina da região e onde é encontrado, não tem uma tradição de liderança centralizada, mas está sob risco de perder sua autonomia, ou mesmo de ser literalmente devorado, como era prática corrente entre os grupos tupi, indivíduos especialmente habilidosos e sagazes podem tirar partido da situação para oferecer uma saída. A mão forte e segura de que as pessoas tanto necessitam, em troca de uma superioridade social. Coincidência ou não, o principal papel dos chefes Kaingang na época pós-contato era o comando de guerreiros, recompensado, é claro, com honras fúnebres, fora de série que os tais chefes e seus familiares recebiam. Se os mounds e anéis sagrados do Planalto Catarinense Gaúcho de fato foram construídos para celebrar a superioridade dessas linhagens nobres, entre aspas, podemos afirmar que eles eram a expressão material da determinação dos chefes Proto-G de 1. Resistir aos invasores e 2. Consolidar seu poder em um território mais amplo que o de uma aldeia isolada. Espero que as últimas páginas tenham sido suficientes para convencer o ouvinte de que o Brasil pré-cabralino não tinha nada de estático ou atemporal.
Começamos usando o latim dos velhos romanos para exemplificar como as línguas e culturas se diversificam ao longo dos milênios. Bem, é só por conta de um detalhe. A inexistência da tecnologia escrita na América do Sul pré-colombiana, que não conseguimos dar nome aos bois e falar dos equivalentes tupis ou G, de César ou de Vercingetorix, o Asterix da vida real, que quase impediu a conquista romana da Gália. Pode ter certeza, no entanto, que heróis parecidos existiram por aqui, ainda que hoje só seja possível reconstruir a saga de povos e não de indivíduos. Quando a história escrita finalmente chegou desse lado, o nosso lado do Atlântico, a transição não poderia ter sido mais traumática. As causas profundas do impacto apocalíptico do contato com os europeus são o tema de nosso derradeiro capítulo.